antes da gente falar do Cruzeiro, falar um pouquinho do nosso rival, do nosso adversário de domingo, o Corinthians. E a gente tem aí uma artezinha sobre o adversário e as falas desse rapaz aí que a gente não gosta muito dele, Nossa Fernando Senhora. Diniz, né? Mais um motivo pra gente ganhar domingo, tá? E o Fernando Diniz falando aí, ó. Já estou pensando também no jogo de domingo. Você sabe imitar ele? Não Não, sei, né? não sei. Claramente não. Já estou pensando também no jogo de domingo. Temos um jogo difícil no domingo contra o Cruzeiro. Estou pensando em todas as coisas. Não tenho uma definição do que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians. Uma grande resposta absolutamente vaga, porque ele não falou absolutamente nada, mas esse é Fernando Diniz, técnico do Corinthians. 6 linhas de nada. Assim, já estou pensando. Já estou pensando. É um jogo difícil. Temos um jogo difícil. Estou pensando em todas as coisas. Não tem uma definição. Ele tá pensando em tudo, cara. Imagina a mente desse cidadão nesse momento, pensando em todas as coisas. Ele podia falar assim, vou ver e te falo. Daria na mesma. E aí, vai usando, tipo, não sei ainda não. Não tem definição do que fazer, mas são muitas possibilidades. De É fato, pensar ele tá pensando bem. em todas as coisas, realmente são E possibilidades procurar fazer o infinitas. melhor. Normalmente é o papel do treinador, né? Sim. Tentar fazer o melhor pro seu time. E eu já havia ficado claro que era pensar bem, né? Porque ele especificou bastante que já tava pensando e tinha que pensar. Tal qual o atacante Wesley deixou claro que foi um lance rápido, né? A bola veio rápido, eu vinha rápido, foi um lance rápido e foi rápido. E foi rápido mesmo, a gente concorda. Gente, vocês são bobos O demais. Diniz está pensando. Então, o pensativo Fernando Diniz, ele não tá com muitas opções pro comando de ataque, né? Tanto que o Corinthians tem jogado aí com uma boa frequência com Peter Raul, né? Ali no comando de frente. Não é o atacante dos sonhos, inclusive o Corinthians queria se livrar dele há poucas semanas, mas ele... O Inter, né, que tava negociando e acabou não acontecendo. Pô, uma negociação entre Corinthians e Inter é loucura, hein? Acontece, É né? tipo assim, o que você promete que vai me pagar? Eu prometo que te pago tanto. Cara, que louco. O futebol brasileiro virou uma coisa estranha. A nossa grande produtora Thay destacou bem ali no textinho embaixo também que essa questão de ter jogado com um a menos por quase 15 minutos, né? Isso demanda um esforço maior dos jogadores, né? Desgasta mais ali ter que correr por mais um. Ainda mais foi um volante jogando fora de casa, contra um adversário forte, né? Tem que segurar o resultado, então... E o Bidon também teve algum problema, vamos ver se... Como você falou, provavelmente não vai pro jogo, porque define a vida na Libertadores também na semana que vem, né? E é uma baixa importante, o Bidon é um ótimo meio-campista. O Corinthians que jogou aí essa partida contra o Rosário teve o Hugo Souza, aí Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Mateuzinho e Bidu. Todo mundo aí jogou os 90. Titulares, né? Isso. O Ranielli, volante, jogou os 90. O Alan jogou até ser expulso. Então, provavelmente vai jogar contra o Cruzeiro, né? Porque tá fora do jogo do meio de semana. Caio César jogou ali na ponta direita, substituído. Breno Bidão também substituído e sentindo algo. Rodrigo Garro, substituído. E Pedro Raul, que jogou os 90. Entraram no jogo André Carrillo, Jesse Lingard e André Ramalho já no final. O banco do Corinthians teve aí, meu Deus, teve João Pedro Choca, né? Que fez gol na gente no primeiro turno. Este rapaz mesmo. Goleiro Cauê, João Pedro Choca. Lembra da sua indignação de tomar gol de um Choca? Não dá pra tomar gol num cara chamado Choca. O que seria um Choca? Choca e André Ramalho, zagueiros. Aí tinha o Anrileri, lateral esquerdo, e o Milans, lateral direito. Volantes aí, Matheus Pereira, da Shopee, né? O Matheus Pereira do Corinthians. Charles, que é motivo de um transfer ban. E Alex Santana. Eu nem lembrava que o Alex Santana ainda estava no Corinthians. Lembrar que jogador existia. O Dieguinho, que utiliza o número 61. Cruzeirense? Acho que não, né? Só uma coincidência mesmo. Guinegão estava no banco, além do Jesse Lingard. E é Dieguinho com Y, né? Não, aqui tá com I mesmo. Aqui tá com I. E aí Lingard e o Carrilho, né? O Carrilho que é volante, meia. Então, assim, nesse time possivelmente reserva do Corinthians aqui, tem uns caras que já incomodaram bastante a gente, né? Carrilho, bom jogador, o André Ramalho, que bateu mais que tudo na Copa do Brasil e não foi expulso. Nossa senhora, ele podia ter expulso umas 5 vezes. Acho que na esquerda também tem uma tendência boa de jogar o Angileri em vez do Bidu. Caramba, o Guinegão, ele surge muito bem no Corinthians, né? E aí, talvez perdendo aí algum espaço, mas sendo a referência de ataque hoje o Pedro Raul, né? Quem sabe ele pode aparecer nesse jogo. Mas o Corinthians também, assim, sempre que surge, a gente fala isso muito do Flamengo, né? Às vezes é do Palmeiras também, mas sempre que surge um cara novo, é hiper hypado lá no Corinthians, né? Muitas vezes o cara joga ali bem 2, 3 jogos, faz uns gols e tal, e já vira um novo craque. O Guinegão fez uns golzinhos mesmo, né? Mas quando tinha o Yuri Alberto, né? É um outro cenário, mas hoje com o Pedro Raul, me surpreende, assim, o Guinegão não... Por exemplo, o Pedro Raul fez 90 minutos, né? Agora, ontem, né, no caso, é muita coisa pra partida que ele vinha fazendo, né? É isso. Então, esse é um possível Corinthians aí pra esse duelo. Vamos ver o que o Diniz vai pensar e determinar, né? Ele vai pensar aí bastante nas próximas horas
E eu não queria viver na cabeça do Diniz, não. Cruzeiro de Arthur Jorge tem aproveitamento melhor que o de 13 campeões brasileiros. Toma. Então a gente vai botar a arte na tela aí. Pensa só, gente, dos campeões brasileiros de pontos corridos, o aproveitamento atual do Cruzeiro com Tucci, 69,0,5% aí, é melhor que o de boa parte desses times que se sagraram campeões. A gente tem ali o detalhamento, né, do aproveitamento de cada campeão, aí tem lá o Flamengo, que é o time com maior aproveitamento até o momento, teve do rival em 2021, o Cruzeiro de 2003, Corinthians de 15, Palmeiras de 22, o Cruzeiro de 14, Palmeiras de 16, Palmeiras de 18, aí Botafogo com 69,3, Flamengo também, de 2025, Flamengo, de 25, do ano passado, 69,3. Parou aí. Esses são os times que têm um aproveitamento melhor que o Cruzeiro, tá? Do Arthur Jorge fazendo esse recorte até o momento. E aí, para trás, né? Os times que foram campeões brasileiros, inclusive o nosso Cruzeiro em 2013, veja só, que surpresa, com aproveitamento de 66%, o Cruzeiro atual 69%. A hora que a Tainara falou isso, eu falei, meu Deus, que isso, cara? Eu achei isso impactante, porque conseguir uma campanha como essa, e claro que é um recorte, é uma campanha parcial, mas é uma coisa que indica o quanto esse trabalho do Arthur Jorge é muito acima da média. O Caramujo, realmente impressiona muito. Eu já tinha essa noção, não dos campeonatos, né? Mas que era uma campanha de campeão. Eu queria até saber, pra gente olhar aqui, qual que tá sendo o aproveitamento do Palmeiras esse ano, né? Que é o líder, tem um aproveitamento também muito bom, né? Tá com muitos pontos ali, show. Mas, até falando da enquete aí, eu acho que surpreendeu, sabe? Eu esperava que fosse algo bom, eu esperava que ele fosse recuperar o Cruzeiro, e é até engraçado, né? Porque quando ele chega no aeroporto, ele fala, né, que nós vamos melhorar e vamos melhorar rápido, muito rápido. Verdade. Ele já cravou ali e tal. Até porque continuar também era muito difícil, né? O time era lanterna, então, mas foi muito melhor. Eu esperava que a gente tivesse hoje brigando no meio de tabela ali, e não como a gente teve na pauta ontem, visando o G4, né? Com a possibilidade aí de chegar rapidamente ao G4. Então, eu fico muito feliz e surpreso mesmo com essa força do Cruzeiro, com como ele tem conseguido se portar, como as mudanças do que o Cruzeiro mostrava antes e mostra agora, né? Um time que tomava muitos gols, hoje toma menos, um time que era muito sem confiança, que desmoronava quando as coisas não davam certo. Hoje a gente vê o time buscando resultados, não desistindo, fazendo todo o jogo ser difícil. Então, assim, ser difícil pro adversário, no caso, né? Então, realmente foi uma volta que ele dá, uma reviravolta que ele dá, que é surpreendente mesmo, sabe? Talvez uma coisa sem precedentes, assim, no futebol brasileiro. Não me lembro de uma recuperação tão rápida, tão forte, e que une não só a conquistar os pontos, mas também a qualidade, né? Porque o Cruzeiro, muitos jogos, vai bem, sabe? Por mais que às vezes não encante, mas você vê padrões ali, você vê um time coeso, você vê um time inteligente, um time que tem saídas, né? Não depende demais só de um jogador. O Matheus Pereira tá jogando muito no Brasileirão, tá jogando. Mas tem jogo que vai ali o Fagner, tem jogo que é o Caio Jorge, tem jogo que os zagueiros se destacam. Então, o Otávio tá sempre bem também. Então, eu acho que isso é bem bacana, assim, de destacar no trabalho dele. É isso. O Palmeiras atualmente está com 72% de aproveitamento, que você perguntou. Então, a gente está até bem próximo, considerando só o recorte do Arthur Jorge. Mas o aproveitamento atual do Cruzeiro é 50%. Então, no campeonato todo. No campeonato todo. Então, como o trabalho do Tite naquelas primeiras 8 rodadas puxa para baixo, né? Se eu não estiver enganada, o Arthur pega o Cruzeiro com 27% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. E você lembrou muito bem, né? Ele chega no aeroporto falando sobre melhorar e melhorar rápido. Sim. Acho que ele chega muito ciente dos desafios que ele teria quando aceitou esse projeto. E muito rapidamente as coisas começaram a acontecer, sem tempo para treinar, sem tempo para recuperar os atletas. Sem reforços, né? Sem reforços, com o mesmo elenco, né? Rigorosamente o mesmo elenco. E até perdendo peças, porque o Tite, por exemplo, teve o Lucas Romero por bastante tempo da sua passagem. Quando o Arthur chega, o Romero ainda não estava disponível, porque ele teve aquela questão na costela, depois ele teve uma lesãozinha muscular. Então, o Arthur, ele teve as suas questões também dentro do próprio elenco do Cruzeiro como estava, e ainda assim conseguiu esse aproveitamento que é espetacular. É evidente que o desafio dele é a manutenção desse aproveitamento, porque como o nosso início foi muito difícil, o Cruzeiro com ele não tem muita margem para errar, não tem muita margem para desperdiçar pontos. Por isso que a gente vai para um jogo na Neoquímica Arena agora no final de semana, em que, obviamente, né, o jogo mais importante é o de quarta-feira, a gente decide a nossa vida na Libertadores, mas não dá para abrir mão desse jogo porque a gente não tem nenhuma gordura, né? O Fluminense, que tá na nossa frente hoje na tabela em quarto lugar, tem 53% de aproveitamento de pontos. Então, a gente tá muito aos poucos galgando essas posições, acho que já tem um impacto enorme do trabalho dele, mas é aquilo, se você vacila 2, 3 rodadas, daqui a pouco você volta lá pro meio da tabela, porque esse é um campeonato muito marcado pela mediocridade mesmo. A maior parte das equipes está fazendo uma campanha medíocre, então a gente precisa
pontuar o máximo possível. O pior jogo do Cruzeiro, do Arthur Jorge, para mim, é no Campeonato Brasileiro, que é aquela derrota no Clássico, um jogo em que o time não soube como as estratégias adequadas, né, para vencer uma defesa como a do rival. Achei o time entrou um pouco desconectado já da partida, e foi um placar que, honestamente, ficou até barato pelo que se desenhava no jogo. Eu tinha medo de ser uma goleada, um placar mais elástico, mas em linhas gerais, mesmo nas derrotas, você consegue enxergar, tirando esse jogo, né, nas derrotas, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Botafogo, você consegue enxergar coisas boas que esse time fez, momentos bons na partida, e obviamente tem coisas ruins, tem coisas a serem corrigidas, e por isso eu tenho muita expectativa do Arthur começar a temporada 27 aqui, dele de fato cumprir o seu contrato, porque eu acho que a gente tem em mãos uma oportunidade única, que é ter uma comissão técnica muito competente aqui por muito tempo. E aí, a partir disso, montagem de elenco, pré e intertemporadas bem feitas, sabe? Fazer um trabalho realmente de excelência, de ponta a ponta, para que, por exemplo, no ano que vem, a essa altura do ano, agosto, setembro, a gente está falando, de repente, de brigar ali ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, de também estar vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, a gente realmente vislumbrar competir por todos os títulos. E eu acho que com o Arthur Jorge aqui, esse desejo, esse sonho que eu tenho está um pouco mais perto, e por isso torço muito para que ele siga e cumpra o seu contrato, né, recentemente renovado.